Olá, amigos e irmãos inscritos no canal Segredos Subliminares. Pediram para mim comentar sobre este lamentável acontecimento de Blumenau, no qual 4 crianças perderam a vida. Bom, aqui no canal sempre analiso com base na espiritualidade. Nem todas as pessoas entendem essa linha de interpretação, mas eu não entendo estes acontecimentos como fruto do acaso. Então, eu sempre destaco nas análises as numerologias e simbologias envolvidas nesses acontecimentos. Eu vejo esses casos como produto de forças espirituais que agem no país e nas cidades, seja no Brasil ou no exterior. Sabemos que essas forças maléficas estacionam sobre cidades como verdadeiras nuvens. Temos um país totalmente paganizado, ainda que com uma falsa bandeira de cristandade. Isso é um prato cheio para os principados e potestades. Essas forças maléficas exigem certos rituais e oferendas para trabalhar. Então, os governantes do nosso mundo, que segundo as escrituras são anjos geográficos, no sentido da sua autoridade, abrem esses portais de atuação. Nós vimos isso até no Carnaval, onde essas entidades foram exaltadas e os próprios prefeitos das cidades entregam as chaves para que esses espíritos atuem durante 3 dias. Às vezes, o resultado dessas retaliações podem chegar mais tarde, mas sempre chegam. Essas vidas ceifadas geralmente são sacrifícios a entidades como Moloch, principalmente quando se tratam de crianças, espíritos que exigem sangue e sacrifício para cumprir algumas agendas mundiais. Na antiguidade, para os povos ter boas colheitas e prosperidade, geralmente haviam esses rituais. As cidades e construções eram edificadas com sangue. Analisando as idades das crianças, é possível ter uma soma exata que dá 911. Essa soma equivale ao anjo do abismo, que é a entidade que exige esses sacrifícios. Por mais que pensemos que isso é apenas uma fatalidade, devemos saber que o mundo espiritual conspira e atrai esses acontecimentos. Quando citamos a numerologia, as datas, apenas estamos estudando os elementos que podem traduzir o porquê tragédias como essas acontecem. O número do endereço da creche é também bastante curioso, pois é 111. Essa numerologia pode explicar o porquê o evento tinha que acontecer exatamente ali. Essa numerologia representa 3 pilares, que tem muito a ver com locais de oferendas. Este número também tem uma relação com o número 11, que é a soma de 911, um número de sacrifício. 11 na Cabala é o abismo. Por isso é relacionado ao anjo do abismo, que requer sacrifício de sangue. Claro que isso não acontece fisicamente, nem precisa ter um mandante. Algumas pessoas podem ser acionadas de diversas formas para cometer essas barbaridades. Ela só precisa estar aberta para isso. Então, geralmente, isso pode ser cometido por pessoas drogadas ou pessoas que estão de alguma forma sob um tipo de controle mental. Até me perguntaram se isso não poderia ter alguma relação com MK Ultra. Bom, eu não descarto, porque algumas pessoas podem ser acionadas através de MK Ultra, até mesmo através de jogos eletrônicos. Como tem um filme documentário na Netflix que mostra exatamente um jovem que foi acionado através de um jogo para cometer um ataque terrorista. Eu só não lembro agora o nome do filme, mas eu lembro que eu assisti este filme na Netflix que fala sobre essa possibilidade. Aqueles que trabalham no mundo oculto apenas acionam alguém para cumprir aquilo que os maus espíritos estão exigindo para trabalhar. Então veremos casos sem lógica acontecer e crimes bárbaros como este, sem um motivo aparente. E como estamos perto da Páscoa, esses sacrifícios podem ter um contexto mais expressivo nessa análise, porque forças ocultas agem exatamente nessas datas por suas razões lógicas. E também essas datas são escolhidas para afrontar calendários cristãos e cometer atos que são satanistas. Então devemos ficar atentos, porque como diz um ditado popular, o diabo está nos detalhes. O autor do crime aparece também com uma camiseta com uma numerologia, que parece ser 4053, e cuja soma dá exatamente número 12. No mundo oculto e no tarô, essa carta é o enforcado. Representa que forças ocultas são trabalhadas de forma inversa. Por isso que na imagem dessa carta ele está de ponta cabeça, que representa a árvore cabalista inversa, sendo trabalhada através das raízes, que representa os mundos infernais. Eles pegam a energia do número, mas usam de forma negativa e inversa. Notaremos também que aparece bastante a numerologia 9.
que é uma energia de portal. Esse número é bastante usado porque ele representa a descida ao Hades, para trabalhar com este mundo oculto. O ataque aconteceu no início da manhã na creche Cantinho Bom Pastor. Segundo a polícia, o assassino de 25 anos chegou de motocicleta na unidade, pulou o muro da creche e iniciou o ataque contra as crianças com uma machadinha. E notamos aqui que a arma que ele usou, que é chamada de arma branca, é exatamente um tipo de arma usada em rituais. Claro que não existe nenhum elemento apontando que foi um ritual, nós estamos falando apenas analisando a questão espiritual dos elementos que podem traduzir essa situação. As vítimas foram atingidas na região da cabeça. Após a ação, ele se entregou. Porém, sabemos que estes acontecimentos possuem uma interpretação espiritual, como eu disse, de forças espirituais que atuam no país. A entidade que pede esse tipo de oferenda é o deus Moloch. Este demônio requer oferendas de crianças para trabalhar. E por mais que pensemos que se trata de uma ação de um louco e débil mental, essas entidades usam essas pessoas para cumprir suas exigências no mundo. Atualmente é dito que o Rio Grande do Sul é o estado com maior número de adeptos do satanismo, assim como Santa Catarina. E este não é o primeiro episódio que acontece. Outra creche também foi atacada em Santa Catarina em maio de 2021. Um homem de 18 anos invadiu a creche Aquarela na cidade de Saudades, a 600 km de Florianópolis, e assassinou 3 crianças e 2 funcionárias com facadas. Ele foi preso, mas ainda aguarda julgamento. Então, essa é a minha análise sobre essa questão, porque podem aparecer mais elementos que possam desenhar melhor essa situação e responder algumas perguntas que, por enquanto, estão sem respostas. Um grande shalom a todos, um forte abraço e até mais.